Amém. Bom dia, paz do Senhor. Agradecer ao Eberson, por esse convite, pela oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 5. Gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, ou celular, ou o que seja, para nós acompanharmos a ministração da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, vamos ler dos versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Podeis assentar. Foi ontem, eu entrei acessando um vídeo já do Comep 2020, e naquele vídeo eu encontrei um comentário lá, uma postagem, algum dos dias, E naquela postagem estava escrito assim: eu esperava mais de tal e tal apresentação. E me veio à mente, de fato, era esse o problema dessa comunidade dos hebreus, para quem o autor escreveu essa carta. O problema deles é que eles esperavam mais. Só que eles esperavam mais da pessoa errada. É uma questão de interpretação. Talvez a pessoa tenha apenas dito que esperava mais, embora é difícil de interpretar algo assim, porque esperava mais o quê? Que a pessoa se virasse do avesso e cantasse, ou que o pregador desse alguma cambalhota. Esperava mais o quê? Porque a palavra de Deus, o louvor a Deus é o louvor a Deus, não tem mais. Então não dá para dizer que você esperava mais. Esse era o problema da comunidade dos hebreus. Eles esperavam mais, mas da pessoa errada. Eles esperavam mais daquilo que não podia dar mais para eles. É como nessa manhã você esperar alguma coisa de mim. Eu não tenho nada para te dar. Você tem que esperar mais, é de Deus, é de Jesus. É Cristo que pode te dar alguma coisa. E quando nós esperamos dele, é nele que nós encontramos a plenitude e a satisfação. A carta aos Hebreus, o objetivo dela está no capítulo 13, versículo 22. O autor queria exortar aquela comunidade a que eles tivessem maturidade espiritual, que eles crescessem. Porque eles haviam conhecido Cristo num ambiente de dificuldades, e essas dificuldades aumentaram
E agora eles estavam querendo desistir da caminhada. E o autor aos Hebreus escreve para eles e diz: o problema de vocês é que vocês estão esperando mais, mas da pessoa errada. E então ele escreve 13 capítulos, de um livro de 13 capítulos, para dizer para eles: vocês precisam esperar mais, mas daquele que é o melhor, daquele que é o mais excelente, daquele que nada nem ninguém pode se comparar a ele, que não existe na criação angelical, espiritual, entre os seres espirituais criados, quer sejam principados, potestades, poderes, seres viventes, entre os homens não existe nada, nem ninguém que possa ser comparado a Ele. Ele é maior e Ele é melhor do que todas as coisas. E são 13 capítulos para apresentar isso. Capítulo 1 de Hebreus, o autor diz assim: a revelação por meio dele é melhor, é mais excelente. No capítulo 2, ele diz: ele é mais excelente do que os anjos. Capítulo 3, ele diz: ele é mais excelente do que Moisés. Capítulo 4, ele é mais excelente do que Josué. Capítulo 5, ele é mais excelente do que Arão. Capítulo 6, a promessa feita por meio dele é mais excelente. Capítulo 7, ele é mais excelente do que Levi. Capítulo 8, a aliança firmada nele é mais excelente. Capítulo 9, o sacrifício dele foi mais excelente. O 10, o sacrifício dele é mais excelente. O 11, há nele uma esperança mais excelente. O 12, o reino dele é mais excelente. O 13, os valores dele são mais excelentes. Ele é melhor, ele é maior. Como que vocês querem ficar aí numa revelação inferior? Como que vocês querem ficar apegados a uma revelação dada por meio de anjos? Ou uma revelação dada antigamente? Como Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como vocês querem ainda se apegar a isso? Agora, Deus não fala por eles. A boca de Deus agora é o seu Filho. Ele é a própria palavra. Nele não é mais só uma questão de falar como falavam os escribas e fariseus. Nele a palavra se tornou vida. Por isso, nesses últimos dias, falou-nos Deus por meio do Filho. Como vocês querem ficar apegados a superstições angelicais, sendo que ele é mais excelente que os anjos? A qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Mas quanto ao filho, Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Como todo dono de uma casa é fiel à sua casa. Mas Cristo foi fiel à casa de Deus, a qual casa somos nós. Por isso ele merece maior glória do que Moisés. Josué deu um descanso, mas o descanso de Josué era um descanso temporário.
pondo o povo na terra de Canaã, a terra da promessa. E esse é o único descanso que Josué poderia ter dado. O autor vem e diz, Cristo não dá um Shabat, Cristo é o Shabat. Vinde a mim todos que estão cansados, e eu darei o verdadeiro descanso. Arão, o irmão de Moisés, foi escolhido para ser o sacerdote mor. Porém, Cristo tem um sacerdócio mais excelente. As promessas feitas no passado são boas promessas, mas as promessas em Cristo são muito melhores. Como o próprio Moisés havia dito, chegará o dia em que levantarei no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Arão, Levi foram bons, cumpriram o seu ministério, mas Cristo, diz o autor, é muito melhor e é muito maior. Tivemos uma aliança feita com Moisés, diz o autor, uma boa aliança, uma aliança pactuante nas obras, na lei. Ele vem e diz, eu apresento para vocês uma aliança melhor, uma aliança por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas eu fico impressionado, eles ainda estavam esperando mais, o que queriam mais? Como você pode querer mais tendo tudo? Eles queriam o sacrifício ritualístico do Antigo Testamento, a matança incansável de animais, derramamento de sangue, continuamente cansativo, um processo cansativo. Vem Deus e apresenta para eles o Cordeiro perfeito, que já tinha entregue a sua vida uma vez por todas, sem pecado, sem mancha, sem mácula, capaz de perdoar e purificar todas as culpas, todos os pecados, e eles querem mais. Será que isso não é semelhante ao nosso tempo? A simples palavra de Deus pregada já não serve, é preciso mais. É por isso que a nossa geração, de certo modo, é como o Eberson falava ontem à noite, que nós herdamos essa cultura de não formação. E hoje, às vezes, nós até queremos cobrar dessa juventude, sem que nós mesmos não a temos formado naquilo que é a palavra de Deus, e não mais. O próprio Paulo também disse isso, olha, eu peço a você, Timóteo, que não vá para mais do que a palavra, é somente a palavra, é o limite. No capítulo 10 ele diz, todos os sacrifícios passados foram apenas sombra, o sacrifício perfeito foi o de Cristo. Aí no capítulo 11 ele diz, vocês não precisam mais do que a fé que foi empregada nele, porque todos os antigos empregaram fé nele, desde Abraão, desde Noé, desde Abraão,
Isaac, Jacó, José, todos, Moisés. Moisés renunciou aos prazeres do Egito e ele estava empregando fé em quem? Em Cristo, é claro. E aí ele começa a terminar no capítulo 12 e diz: e vocês querem de fato mais? Então entrem no reino dele, porque o reino dele é mais excelente. E aí por isso que ele diz no capítulo 2, então deixando à parte todo o pecado e embaraço que tenazmente vos assedia, corramos a corrida que nos está proposta. E no 3 ele passa a falar de todos os valores de Cristo, como matrimônio, como comportamento. Para dizer para você que Cristo é maior e é melhor. E o autor aos Hebreus trabalha isso no seu livro, sobre 2 movimentos. O tema é maturidade. Ele trabalha a maturidade. Quero falar com você nessa manhã sobre a pedagogia da maturidade espiritual na carta aos Hebreus. Ele trabalha a maturidade sobre 2 movimentos progressivos e constantes. Movimentos é claro que é constantes, mas só para ficar enfatizado. Progressivos e constantes. O primeiro movimento é o movimento de deixar. O segundo movimento é o movimento de prosseguir. Parece tão óbvio dizer isso sobre maturidade, mas é um óbvio que precisa ser reafirmado constantemente. Se você não deixar de ser criança, você nunca vai prosseguir para ser adulto. Se você não deixar de ser bastardo, você nunca vai prosseguir para ser filho. Se você não deixar a inconstância, você nunca vai prosseguir para a firmeza. Porque o problema da maturidade espiritual, irmãos, não tem que ver necessariamente com aquisição de conteúdo intelectual. Se assim fosse, Deus privaria a simples senhora na igreja, que senta lá no cantinho, que não tem condição de escrever o seu nome, de ser madura espiritualmente. Não que nós estimulemos o não estudar, o não buscar. O que eu quero dizer é que maturidade espiritual tem que ver com mais do que isso. Tem que ver com mais do que aquisição de intelecto. Tanto é que tem muitas mentes PhDs, nanicas espiritualmente. E a maturidade, ela se dá dentro desse progresso, porque ela nunca acaba. A própria palavra perfeição na carta aos Hebreus não significa perfeição moral, em que eu vou chegar à plenitude de fazer tudo o que é certo e ser impecável. Isso é impossível. Perfeição na carta aos Hebreus tem que haver com você maximizar a sua vida para adequá-la à missão que Deus te deu. Tanto é que o autor diz assim, Cristo foi aperfeiçoado. Como? Na medida que ele adequou, maximizou o seu ser, o seu intelecto, a sua vida, para a missão que ele tinha recebido. Até o ponto dele estar na cruz, e lá ele estava no máximo. A maturidade maximizou nele o máximo na cruz, que ali ele estava com a sua vida toda em jogo,
sofrendo aquelas dores, e ainda assim a missão estava tão real na vida dele, que ainda assim ele pode dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi uma atitude de quem é maduro. Porque o imaturo, diante do sofrimento, o que é que ele faz? Volta, quer correr, quer desistir. Diante dos problemas que você enfrenta, o que você faz? Como você reage? Ontem o Eberson falava que uma das características dessa geração, assim dita, é que diante dos problemas ela se acovarda. Não tem firmeza para enfrentar as realidades, as dificuldades, as dores. Que muitas vezes, por exemplo, são causadas num casamento. Camarada casa e acha que vai ser 1000 maravilhas, que tudo vai se desenrolar. Aí começa a vir as responsabilidades. Começa a enfrentar as dificuldades dentro do relacionamento. Aí, ao invés de fazer como Cristo, ele pega a máxima do mundo: se não der certo, a gente separa. Mas Cristo diria para você, que está enfrentando, por exemplo, um problema no seu casamento: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido a ponto de derramar o próprio sangue. Em outras palavras, é preciso sacrifício. É preciso entrega, é preciso renúncia. E para isso, você precisa seguir esses 2 movimentos que o autor aos Hebreus coloca. Você precisa deixar, e você precisa prosseguir. Deixar a revelação inferior do capítulo 1. Deixar a revelação por meio dos anjos do capítulo 2. Deixar a lei de Moisés do capítulo 3. Deixar o descanso de Josué no capítulo 4. Prosseguir para o que é melhor. Deixar o sacerdócio arônico do capítulo 5, deixar a promessa do 6, deixar o sacerdócio levítico do capítulo 7, deixar a aliança do capítulo 8, a aliança antiga, deixar o sacrifício do capítulo 9 e 10, deixar a promessa, a esperança antiga do capítulo 11, deixar o reino antigo do capítulo 12, deixar os valores antigos do capítulo 13 e prosseguir para o novo e vivo caminho. Que Cristo abriu um novo e vivo caminho, porque Ele estava disposto a adequar-se à missão que Ele tinha recebido. E isso é maturidade. Repita comigo: maturidade espiritual tem que ver com deixar. Maturidade espiritual tem que ver com prosseguir. Deixando todo o pecado e embaraço que tenazmente nos assedia, corramos. O que você precisa deixar nessa manhã para que você se torne mais maduro? E não há ninguém aqui que chegou ao ápice de poder assim dizer: eu não tenho nada para deixar e eu não tenho nada para prosseguir. Todos nós que estamos aqui nessa manhã tem coisas para serem deixadas e tem coisas nas quais nós precisamos prosseguir. Deixar a infantilidade, deixar
de se levar pelo alimento barato, deixar de se levar pela comida estragada, prosseguir para aquilo que é a verdade, prosseguir para aquilo que é a vontade de Deus. O autor aos Hebreus diz assim: se por um lado os dois movimentos da maturidade espiritual, ela caminha sobre o deixar e o prosseguir, ela se fundamenta em 3 estruturas. A primeira é o conhecer a pessoa de Cristo. E por isso que eu disse que conhecer a Cristo não tem que ver com aquisição de conteúdo intelectual. Conhecer a Cristo é conhecer a pessoa de Cristo. Nós muitas vezes, irmãos, temos a tendência natural de usarmos o coletivo para responsabilizar a nossa má ação individual. Vou repetir, nós temos a tendência natural de usar o coletivo para responsabilizar a nossa má ação individual. Como que seria isso? É culpa da igreja. Não é culpa minha, é culpa da igreja. É culpa de tal banda. Nós estamos usando o coletivo para tirar a responsabilidade que é minha. Eu sou a igreja. A igreja tem que ver comigo, com as minhas atitudes. Não, o problema é o departamento de adolescentes. Eu não responsabilizei ninguém lá, falei que é o departamento. Aí você tira deles a condição de se responsabilizar. Não, eles têm que crescer individualmente, dentro do corpo. Não, são os jovens. Mas que jovens? Que cara tem esses jovens? Não, é você. É você que precisa deixar. É você que precisa prosseguir. Porque quando Deus traz a palavra dele, Ele traz ela dentro da nossa individualidade para nos transformar. Por isso, o autor diz que é preciso, desse ponto, você conhecer a pessoa de Cristo. E nós poderíamos prosseguir falando sobre quem é Cristo na carta aos Hebreus. Lembrando a vocês que eu estou falando sobre a pedagogia da maturidade espiritual na carta aos Hebreus. Ela tem 2 movimentos, um movimento de deixar e um movimento de prosseguir. Ela se sustenta em 3 bases. A primeira, o conhecimento da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? É a expressão exata do ser de Deus. Quem é Cristo? É superior aos anjos, é mais do que os anjos, os seres espirituais criados. Quem é Cristo? É maior do que Moisés, o operador da lei. Quem é Cristo? É maior do que Josué, que deu um descanso passageiro e temporário. Ele tem um descanso melhor. Quem é Cristo? É maior do que Arão, o homem da aliança sacerdotal. Quem é Cristo? É maior do que a promessa feita pelos profetas antigamente. É o homem da nova promessa. Quem é Cristo? É maior do que Levi, o pactuante do sacerdócio levítico. Quem é Cristo? É o que fez uma aliança melhor e maior. Quem é Cristo? É o que tem um sacrifício melhor e maior. Quem é Cristo? É o que tem uma esperança melhor. Quem é Cristo? É o que oferece um reino melhor. Quem é Cristo? É o que oferece valores melhores. É nisso que ele diz, os 13 capítulos, para conhecer a pessoa de Cristo.
E esse conhecer a Cristo, é óbvio que fala de esperar naquilo que é certo. Voltando com a palavra que eu introduzi, daquele comentário, sem nenhuma crítica ao comentário. Talvez seja só uma questão de interpretação. Onde a pessoa dizia, eu esperava mais de tal apresentação. Nessa manhã, que você não espere mais de ninguém que está aqui. Espere mais de Cristo. Espere mais de Deus. Sabe por que você deve esperar mais? Eu não queria citar outros textos da Bíblia, eu queria me limitar, estou me limitando somente em Hebreus. Tudo que eu estou falando é em Hebreus. Mas eu vou falar outro texto para você. Sabe por que você deve esperar mais nele? Porque ele é o único que é poderoso, que é abundantemente mais apto, qualificado, maduro, poderoso para fazer além. Não é aquilo que as suas expectativas querem receber. Não é o que você espera. As suas expectativas não correspondem à realidade da palavra de Deus. As suas expectativas são sempre aquém da palavra de Deus. Porque senão Deus não seria Deus. Ele é poderoso para fazer mais do que as suas expectativas. Mais do que você espera. Por isso que ele diz, é preciso conhecer esse Cristo. Segundo, é preciso conhecer a sua obra, senão você nunca será maduro. Conhecer a sua obra tem que ver com dizer, o que ele fez? O que ele fez? Ele trouxe uma palavra completa. Por meio dele, a revelação foi última e final. Se antigamente Deus falou muitos meios e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tornando tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que o dele. Precisa de uma obra maior do que essa? Ele é o sacerdote perfeito. Tudo que é feito, ou que foi feito na antiga aliança, o autor aos Hebreus diz no capítulo, a partir do capítulo 8, foi sombra. Nele a realidade chegou. Sabe qual tem sido um dos problemas nossos irmãos, sem generalização? É que nós queremos muito pouco de Cristo. Nós já não temos mais considerado que Ele seja suficiente em muitos casos. Nós queremos Cristo mais. Cristo mais isso, Cristo mais isso, Cristo mais isso. Talvez devêssemos recorrer ao Salmo 19, versículo 7. A palavra do Senhor é completa e restaura a alma. Precisa de mais. A palavra do Senhor é completa e restaura a alma. Completo aí é a mesma palavra que ganha conotação na carta aos Hebreus e no Novo Testamento de maturidade. O maduro na carta aos Hebreus é aquele que é completo. Ele se adequou à missão, maximizou a sua condição, a sua potencialidade, e ele foi maximizando isso em Cristo, deixando Cristo trabalhar nele com a identidade dele,
com a obra dele, e isso foi aumentando e aumentando. Ele não entrou na corrida para cumprir regras, ele entrou na corrida para maximizar potencial. Não adianta você se encher de regras se você não desenvolve a sua espiritualidade interior. Porque o que o autor aos Hebreus está tratando é justamente isso: que o melhor e o maior de Deus, o mais excelente, tem que ver primeiro com uma obra interior e não externa. A comunidade judaica dos hebreus estava esperando ainda na antiga aliança. Estavam ainda fixados aos rituais do Antigo Testamento. Porque eles ainda esperavam naquilo. Porque isso sempre foi aquilo que o homem espera, realizar a autojustiça. E enquanto você não deixar a autojustiça, você não pode prosseguir para a graça, para a justiça da graça. Ou enquanto você não deixar a justiça própria, você não pode ser justificado por Cristo. E como consequência, você jamais cresce. E foi por isso que eles queriam abandonar Cristo, porque essa é uma característica de quem não cresce. Qualquer problema, Cristo é o culpado, a igreja é o culpado, as coisas de Deus é que são culpadas. E muitas vezes nós não queremos crescer porque a infância é confortável. A infância não envolve responsabilidades. Ou seja, voltando ao exemplo que eu estava dando, você pode casar e continuar deixando seu pai tratar de você. Não precisa você trabalhar, não precisa você ir adiante. Enquanto eu tiver papai, eu não preciso crescer. Enquanto eu tiver quem faça por mim e tome as minhas dores, eu não preciso ser colocado para fazer. Será que não é por isso que Deus muitas vezes nos joga no sofrimento? Será que não é por isso que muitas vezes Deus nos lança no deserto? Não é para nós sentirmos o peso da responsabilidade, porque através dele vem o sofrimento? Porque através dele Deus prova se você é obediente ou não, porque diz o texto no capítulo, a partir do capítulo 10, que Jesus aprendeu a obedecer por meio das coisas que ele sofreu. Eu achei interessante essa passagem. Eu tenho estudado Hebreus há mais de quase 10 anos, irmãos, que eu tenho estudado essa carta de Hebreus, e nunca deixa de me fascinar como ele correlaciona o sofrimento com a obediência. Aprendeu a obediência por intermédio do que sofreu. Será que Cristo não poderia aprender a obedecer de outra forma? Será que não teria um caminho melhor? Mas a nossa geração é uma geração, na verdade, que nega o sofrimento.
Não que você precise andar atrás de sofrimento, aí seria o extremo disso. Mas é que correlacionar sofrimento com maturidade é algo que a Bíblia faz na pessoa do próprio Cristo, porque diz respeito ao conhecimento dele e ao conhecimento da sua obra. Então o que eu estou dizendo para os irmãos, a pedagogia da maturidade espiritual na carta aos Hebreus tem que ver com deixar e tem que ver com prosseguir. E fundamenta isso no conhecimento de Cristo, na obra dele. Ele deixou, ele prosseguiu. E ele diz para você, deixe e prossiga. Deixe a inconstância e seja firme. Deixe de beber leite e coma comida sólida. E aí nós poderíamos correlacionar uma série de coisas e falar de todas as virtudes intelectualmente. Não. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente, irmãos, todos aqueles jovens que nessa manhã desejam deixar e desejam prosseguir. Espera aí só um pouquinho. Você que está vivendo no pecado e você quer deixar o pecado nessa manhã. Sua vida tem sido uma rotina de ouvir pregações e cânticos e pregações e cânticos, mas você nunca deixa de pecar, de viver na prática do pecado. Se há alguém aqui nessa manhã, se há alguém que precisa deixar outras coisas, deixar uma série de coisas, que talvez nem sejam pecados, mas que está atrapalhando, é o que diz o capítulo 12, deixando todo o embaraço. Tudo que é embaraço se torna um pecado, mas necessariamente não precisa ser naturalmente um pecado. Eu queria que você viesse aqui à frente, ou qualquer outra coisa que você quer deixar nessa manhã, que você sabe que atrapalha você de prosseguir para Cristo com maturidade. Eu quero convidar você a vir aqui e quero orar por você. Vamos colocar todos de pé. Quero pedir ao pessoal do louvor que nos ajude aqui com um cântico. Já deixei mais tempo para isso mesmo. Você que está com uma fragilidade emocional muito grande, e você precisa firmar a sua vida emocional. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem alguém aqui assim, que está com uma fragilidade emocional muito grande, como se as suas emoções estivessem afloradas, e qualquer coisa é razão para você sair da realidade. Vou dizer quem é você que eu estou falando. Eu disse que é Deus que está me dizendo isso. Você tem muitas vezes nesse seu desequilíbrio emocional, você tem descarregado isso na sua mãe. E Deus quer curar você nessa manhã. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Coloque essa palavra que foi ministrada no seu coração. Para crescer eu preciso deixar, eu preciso prosseguir. Eu tenho que parar de ser criança, eu tenho que parar de ser infantil. Eu tenho que prosseguir para coisas maiores, responsabilidades melhores, coisas que me trarão resultado.
Espírito Santo de Deus. Pai, vem trabalhar nesses corações aqui nessa manhã. Venha causar uma transformação verdadeira, Pai, e uma atitude progressiva, constante, de deixar e de prosseguir. Deixar na cruz tudo que passou, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Levante a sua cabeça nessa manhã, meu irmão, e prossiga. Você que tem enfrentado dificuldade, talvez financeira, e as coisas não estão dando certo para você, levante a sua cabeça e agora não desanime. Talvez você faça planos em cima de planos, e tudo que você faz dá errado. Você pergunta para Deus: Senhor, por quê? Por que as coisas para mim não dão certo? O Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã: deixe e prossiga. Levante a sua cabeça, não pare, não desanime, não desista. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Adore ao Senhor nesse momento. Adore ao Senhor. Você que não está aqui à frente, mas está aí, levante a sua mão adorando o Senhor, glorificando o nome dele. Deixa Ele vir aqui nesta manhã. Tua presença, deixa o Senhor vir aqui nesta manhã. Você pode perceber a presença dele aqui agora, com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele faz. Você pode sentir aí o toque de Deus sobre a sua vida. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Olha o poder de Deus tomando este lugar agora. Sinta o poder de Deus tomando este lugar agora. Comece a louvar a Deus e dizer: Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero crescer. Eu preciso crescer. Passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos. Aleluia, Jesus. Não sei mais viver. Senhor, levanta jovens se eu passar, que queiram crescer. Se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor não tem doença que pode permanecer. Se você está com alguma dor, com alguma doença, coloque a mão no seu coração, vai sair aí agora. A presença dele é real aqui, a presença dele está aqui. Nós não estamos aqui para esperar mais de mim, mais do homem, mais de algum popstar. Estamos aqui para esperar mais de Jesus, e é Ele que faz. Coloque a mão no seu coração. Pode sair daí agora, doença. Eu estou te dando uma ordem. Não é no meu nome, é no nome de Jesus.
Sai daí dor, sai daí tristeza, porque é uma promessa que na presença dEle a tristeza salta de alegria. E se você recebe isso, pode pular aí, pode saltar aí de alegria. Ministre sobre a pessoa que está do seu lado. Pegue na mão do seu irmão aí, ministre sobre ele. Deus ainda está fazendo. Deus está fazendo. Deus quer levantar jovens que estejam dispostos a crescer. Não a esperar mais do pregador, não a esperar mais do cantor. Deus quer levantar jovens que esperem mais dEle, da sua palavra. Você que tem dons do Espírito, deixe o Espírito usar os dons em você. Deixe o Espírito usar os dons em você. O Espírito de Deus, que cura, que restaura, que liberta, está aqui nesta manhã. Deixe Ele usar você. Aumenta a tua glória, Senhor. Aumenta a tua glória, Senhor. Queremos ser marcados pela tua glória, Senhor. Receba o toque da parte do Senhor. Receba a cura, receba a vitória, receba a restauração para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Você vai crescer. Você vai deixar a infantilidade e você vai prosseguir para o que é perfeito. Você vai deixar a revelação inferior, segundo o autor aos Hebreus, e vai partir para uma revelação profunda. Você vai deixar a superstição em anjos e você vai partir para a superioridade em Cristo. Você vai deixar Moisés e a lei, e você vai querer a palavra de Cristo e a graça que habita em você abundantemente e ricamente. Você vai deixar o descanso de Josué e receber o descanso de Cristo nessa manhã. Você vai deixar o sacerdócio de Arão e ser um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você vai deixar uma promessa inferior e vai prosseguir para uma promessa melhor. Você vai deixar Levi com todo a sua operação no templo, e você vai ser o templo. Você vai deixar a aliança superior do capítulo 8 e vai partir para a aliança onde abriu um novo e um vivo caminho. Você vai deixar o sacrifício inferior do capítulo 9 e 10 e vai fazer parte do sacrifício de Cristo, porque resta ainda completarmos o que falta das aflições dele, segundo o apóstolo Paulo. Você vai deixar a fé pequena e caminhar para uma esperança de uma fé maior, do capítulo 11, que desde Noé tem se crido em Cristo por esta fé, desde Abel, que o sangue ainda fala.
Você vai deixar o reino inferior do capítulo 2. É um reino de embaraço, de pecado, e vai seguir para o reino de Cristo, que não está ali, não ele aqui nem acolá, está em você. Você vai deixar valores inferiores, filosóficos, seja lá quais forem, e vai partir, prosseguir para os valores eternos da palavra de Deus, para a sua vida. É isso que Deus tem para você nessa manhã. É isso que Cristo espera de você nessa manhã. Receba dele agora, seja curado. Não por meio de mim, por meio dessa palavra. Seja curado por meio desta palavra. Você que está, como eu disse, alguém aqui com um emocional muito abalado, fragilizado, fortaleça-se nessa manhã. Pare de se autopiedar. Deixe de ter autopiedade. Pare de ter dó de você. Deus não chamou você para ficar com dozinha de você. Deus chamou você para ser homem. Deus chamou você para ser mulher. Cresça! Cresça! E você vai ver como esse Deus é poderoso. Amém? Amém. Aplauda Jesus. Os irmãos podem se assentar, retomar os seus lugares. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Obrigado, quero agradecer. Deus abençoe pela oportunidade. Graças a Deus. Que bênção ouvir a